E aí galera, meu nome é João Vitor. E o meu nome é João Pedro. E hoje estamos aqui para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas você que não se inscreveu nesse canal ainda, corre lá, se inscreve, compartilha, dá like, mano. Faz essa parada toda, tá ligado? A gente conta com você, mano. E não se esqueça de passar nossos vídeos anteriores. Não esquece não, porque tá neurótico, Após a Primeira Guerra Mundial, vários países saíram devastados. Além disso, os países vencedores impuseram o Tratado de Versalhes aos países vencedores, e principalmente a Alemanha foi a principal prejudicada. Os países perdedores tiveram que reduzir o seu exército a 100 mil homens, ter alguns de seus territórios tomados pelos países vencedores e ter que pagar altas taxas abusivas. Além do Tratado de Versalhes, com a crise de 29, vários países ganharam espaço aos regimes totalitaristas, com o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. Além disso, com a entrada de Hitler ao poder, ele foi em busca de sua ideologia de espaço vital, ou seja, Hitler alegava que para a Alemanha ser uma nação soberana, ela precisaria de um vasto território, e ele foi atrás de sua vitória. Ele primeiro anexou a Áustria, só que o povo austríaco não teve muita importância com a anexação, já que até foi bem aceita pelo povo austríaco. Hitler não parou e foi atrás dos Sudetos, uma região na Tchecoslováquia. Os países como Inglaterra e França se opuseram e fizeram a Conferência de Munique para impedir com que Hitler anexasse outros territórios. Mesmo com a Conferência de Munique, Hitler não respeitou, anexou metade da Tchecoslováquia e ainda por cima queria um território da Polônia, chamado Temze. Só que os países como Inglaterra e França avisaram, se invadisse novamente haveria uma guerra. E em 1939 foi marcado o início da Segunda Guerra Mundial. O eixo surgiu em um pacto anticomunista em 1936 pela Alemanha e pelo Japão. Em 1937, a Itália também se alia ao eixo. Do outro lado, havia os aliados, que eram compostos pelos mesmos integrantes da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética. Com a sua estratégia Blitzkrieg, que era para ter uma guerra rápida, Hitler começa a invadir muitos países em um período muito curto de tempo. Outra coisa que também ajudou bastante nessa estratégia foi o Tratado de Ribbentrop-Molotov, que basicamente foi o tratado que Hitler fez com a União Soviética, que era um acordo de paz, que ele não precisaria dividir os seus exércitos, como foi feito na Primeira Guerra Mundial, fortificando seu exército para um único ataque centralizado aos países. Hitler não parou, ele invadiu os Países Baixos e os países bálticos. Rapidamente, ele conseguiu chegar à fronteira da França e, se aliando à Itália, em menos de um mês conseguiram a tomada da França. A Itália também começou o seu projeto expansionista e invadiu o norte da África e o Mediterrâneo. Tentou invadir também a Grécia, só que não teve muito sucesso. A Alemanha prometeu que no Natal desse mesmo ano ajudaria a Itália a tomar a Grécia. Em 1941, Hitler envia tropas para ajudar a Itália no Mediterrâneo e, além disso, como prometido, Hitler vai em busca da Grécia. Só que, para Hitler alcançar a Grécia, ele teria que passar pelo território búlgaro. Mas, rapidamente, a Bulgária se alia ao eixo. A Iugoslávia já tinha se aliado ao eixo, sofreu um golpe de Estado. E Hitler não gostou nada disso, invadindo também a Iugoslávia e a Grécia e tomando as duas em menos de 2 meses. Após a tomada da Grécia, Hitler não para, e ele decide invadir os seus aliados comunistas, fazendo a Operação Barbarossa. Com a invasão da União Soviética, Hitler quebra o seu tratado de não agressão. Só que Hitler estava em busca de Moscou, mas infelizmente o seu exército não conseguiu chegar ao seu objetivo e chegou até o subúrbio de Moscou. Hitler parou em Stalingrado e continuou parado por muito tempo, pois a tropa da União Soviética conseguiu segurar as forças de Hitler. O povo da União Soviética teve uma estratégia mirabolante. Resolveram queimar todos os seus pertences para que, com a chegada dos soldados de Hitler, eles passassem fome ou morressem congelados. A mesma usada contra Napoleão. Sim.
fazendo com que o seu exército morresse não por guerra, mas sim pela escassez. Após a invasão da França, foram formados dois governos. Ao norte, teve a dominação da Alemanha, e ao sul, teve o governo colaboracionista. Com a tomada do território francês, a Alemanha chegou às portas da Inglaterra. Só que a Inglaterra conseguiu segurar o avanço alemão com sua força aérea e ficou altamente reconhecida na Segunda Guerra Mundial, com a força de Churchill. Este ataque teve uma grande importância na guerra, principalmente para os aliados, pois os Estados Unidos, bastante enraivecidos por causa do ataque, entraram de vez na guerra, causando uma grande reviravolta em prol dos aliados. Em 1942, Hitler botou o seu plano Solução Final em prática, mais conhecido como o Holocausto. Com isso, Hitler botou o seu sentimento antissemita em prática, levando à morte de milhares de pessoas, incluindo os judeus, ciganos e outras pessoas que não se enquadravam na sua ideia de espécie perfeita, a espécie ariana. Com a entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados, rapidamente os aliados tomaram o norte da África da mão dos italianos e rapidamente conseguiram desembarcar na Baía da Sicília, tomando a parte sul da Itália. Os aliados ainda assim conseguiram fazer com que o Mussolini fosse deposto de seu poder e tomasse o controle da Itália. Mas, após a tomada dos aliados da Itália, Hitler juntou forças e tomou a metade da Itália, sendo dominada a parte norte pelos alemães e a parte sul pelos aliados. Em 1944, houve o maior ataque dos aliados contra o eixo, que foi nomeado de Dia D. Neste dia, várias tropas atracaram nas praias da Normandia e vários soldados pularam de paraquedas nos centros das cidades para proteger as pontes para que os soldados avançassem nas cidades. Após o dia D, com a vitória dos aliados sobre o Hitler e a vitória da União Soviética sobre a costa oriental europeia, Hitler então ficou isolado na Alemanha e fez o cerco por um mês. Em 1945 ocorreu a Batalha de Berlim, que foi praticamente a última batalha da Segunda Guerra Mundial. Assim que chega ao Parlamento de Berlim, a União Soviética rapidamente o toma, fazendo com que no dia 7 de 5 de 1945 a Alemanha se rendesse oficialmente da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, a Guerra do Pacífico não acabou. O Japão estava forte como nunca, mas os Estados Unidos foi sábio. Para acabar com a guerra rápido, ele usou a sua nova arma, que é a arma nuclear, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim, mas infelizmente deixou aproximadamente mais de 50 milhões de mortos e uma destruição imensa por toda a Europa e possivelmente por todo o mundo. Até hoje, nas regiões que foram afetadas pela bomba nuclear, sofrem as consequências desse terrível ato. Essas bombas também podem atingir regiões extremamente longas, aproximadamente uns 4 quilômetros. Mano, isso é longe pra caramba. E podem deixar resíduos que duram por muitos anos. E também é muita coisa, porque até hoje lá, mano, como eu falei antes, sofrem. Então imagina as consequências disso, entende? E é isso aí, galerinha. Obrigado por ter assistido até aqui. Se é que você assistiu, né? Se você assistiu, obrigado, mano. Mas se você não assistiu, você não vai estar vendo isso aqui. Então, não vai rir. Mas deixa seu like aí, mano. Compartilha isso aqui, tá ligado? Porque eu quero passar de ano. O João Vitor também quer passar de ano. Então... E não esqueça de ver os nossos vídeos anteriores. E nos nossos próximos vídeos. Então, acesse o sininho. Eu não sei qual lado é o sininho aqui. Mas vou apontar pra cá. O sininho tá aqui? É aqui, ó. A diretora falou, é aqui. Ativa aí, mano.